Esse é meu amor pelo Cruzeiro. Meu amor pelo Cruzeiro, ele é infinito. Ele não tem tamanho, não tem como ser medido. Esse é o meu amor pelo Cruzeiro. E minha paixão, meu amor pelo Cruzeiro aconteceu ainda na infância, muito novinho, quando a minha mãe ganhou algumas roupas alusivas ao Cruzeiro, e as quais eu adorava usar, segundo ela. Segundo a minha mãe, eu sempre queria usar essas blusas. E o tempo passou, né? A gente foi continuando essa paixão, e essa paixão teve uma época difícil, que foi a década de 80, na qual aqui em Bom Despacho a gente era a minoria. Muitos torcedores do rival e poucos do Cruzeiro, mas eu mantive firme, né, no meu propósito de ser cruzeirense, do amor crescer cada vez mais pelo Cruzeiro, até que em 1988 eu tive a oportunidade de ir ao Mineirão pela primeira vez. Como eu sou de Bom Despacho, fica um pouco mais difícil, né, para a gente ir ao Mineirão. É longe, são 2 horas aproximadamente de viagem, né? No outro dia a gente tem que trabalhar cedo, então não dá pra gente sempre estar no Mineirão como a gente queria estar. E por falar, né, do Mineirão, a primeira vez é uma coisa assim fora do comum. A primeira vez que eu fui com o Marcondes e o Márcio, que infelizmente já faleceu, e eles é que me convidaram, inclusive até pagaram o meu ingresso, e fomos ao Mineirão. Nesse momento, a hora que eu cheguei no Mineirão, que eu vi o estádio, eu fiquei assim, muito emocionado. E né, não estava acostumado com tanta gente, porque era um jogo que estava lotado, sei lá, mais de 90 mil pessoas. Nós entramos, fomos para a arquibancada, e um momento que marcou demais foi subir as escadas, chegar e ver aquele gramado sensacional, verdinho, a torcida vibrando. Eu não parava de olhar a torcida, o gramado, e o Cruzeiro entrou dentro de campo e fez um jogo sensacional. Foi contra o Internacional em 1987, o primeiro jogo da minha vida. Tem também o primeiro título, né? O primeiro título a gente não consegue esquecer. O primeiro título foi em 1991. O Cruzeiro disputou aquela final contra o River Plate, perdeu de 2-0 na Argentina e tinha que ganhar de 3-0. Então, quer dizer, a torcida acreditou, a torcida confiou no time e o time ele respondeu à altura. 3-0 foi assim, sensacional, ver a torcida vibrar e uma alegria. Depois voltar para Bom Despacho, chegar aqui quase 5 horas da manhã. E no outro dia ter que trabalhar, a gente foi trabalhando feliz da vida. Porque o Cruzeiro é isso, né? O Cruzeiro é emoção. Através do Cruzeiro, a maioria dos meus amigos, grandes amigos, irmãos de verdade mesmo, nós sempre comemoramos os momentos junto com o Cruzeiro. Desde criança, eu sempre procurei colecionar, né, itens relacionados ao Cruzeiro. Através de figurinhas, principalmente na época das figurinhas ping-pong, que eram enormes, né? E uma das figurinhas que eu mais adorava era do Joãozinho, né? Do Joãozinho, do Geraldão também colecionei, e tantos outros jogadores, foram muitos. Revistas, sempre comprei revistas, sempre comprei jornais, recortei jornais, montei minhas pastas. Tudo isso para passar para a próxima geração, para ficar arquivado, né? Que eu vivi aquele momento, que o Cruzeiro me proporcionou aquele momento. Através de um recorte que eu estava ali cortando aquele recorte no jornal ali, o mundo ao meu redor desaparecia e eu ficava só focado ali, aquilo me fazia muito bem. E também camisas. Quando eu comprei minha primeira camisa foi assim, uma coisa que eu me sentia assim um ídolo, né? Eu me sentia um jogador usando aquela camisa. E isso para mim não tem assim medida. Consegui comprar alguns livros para poder ler e conhecer um pouquinho mais da história do Cruzeiro. E a partir do momento que eu comecei a viver através do radinho, né, na voz do Alberto Rodrigues, através da televisão também, algumas vezes, esses ídolos, né, trazer esses ídolos, esses jogadores para o meu lar, o ciclo de amizade foi crescendo também, através do Cruzeiro, tudo pelo Cruzeiro, tudo através do Cruzeiro. E toda vez que a gente se encontrava, seja numa festinha, seja às vezes jogando bola, o tema era o Cruzeiro. E foram várias histórias
que eu vivi com o Cruzeiro. E a partir de 2019, eu tive a ideia, né, o insight de, pô, a gente precisa de fazer alguma coisa para o torcedor contar a sua história. Porque a gente vê programas só dos ídolos, né, dos jogadores, dos dirigentes, mas e o torcedor? E o torcedor, aquele que sai lá do norte de Minas, aquele que sai aqui de Bom Despacho, aquele que sai lá de Governador Valadares, de vários lugares de Minas Gerais, para ir ao Mineirão, às vezes com a única grana que tem, aquele torcedor que está lá no radinho, que nunca viu o Mineirão, que nunca pôde ir ao Mineirão. Esse torcedor, ele tem que ser valorizado, ele tem que contar as histórias dele. Aí, em Bom Despacho, aqui na Praça Nacional de Bom Despacho, encontrei um torcedor e ele começou a conversar comigo e, de repente, o papo foi para onde? Foi para um jogo que ele foi em 1968. A hora que ele estava contando as histórias, eu estava imaginando tudo na minha mente. Ele mais 5 amigos, 3 atleticanos e 2 cruzeirenses. Eles pegaram um táxi aqui em Bom Despacho, uma rural, cara. Eu fiquei imaginando a rural indo para Belo Horizonte, que não andava, né, não tinha velocidade. E isso em 1968, eles foram para Belo Horizonte ver um Cruzeiro e Atlético. Chegou lá, o que aconteceu? Vocês nem imaginam. O taxista, ele ficou assustado com o volume de torcedores e simplesmente virou para ele assim, ó, tô indo embora agora. Depois do jogo vocês dão um jeito e vai embora. Eu vou embora agora, não vou esperar vocês não. E, né, deu perna para Bom Despacho. E eles, né, vamos embora, assistir o jogo primeiro. Assistiram o jogo, 1-0 pro Cruzeiro, gol do Disseu Lopes. Acabou o jogo, eles encontraram e falaram, e agora? Um deles, né, tinha um parente que morava em Belo Horizonte, mas eram umas 3 horas a pé. E eles foram a pé para essa casa, pediram, né, ajuda. No outro dia foram para a rodoviária e vieram para o Bom Despacho de ônibus. Aí eu fiquei imaginando, que história. Se ele não me conta, como que eu ia ficar sabendo? Então, né, essa história foi a história que falou assim, Giovanni, você tem que fazer isso, você tem que acreditar nesse projeto. Veio a pandemia, né, infelizmente, mas por outro lado começou a surgir várias lives, né, vi alguns jogadores falando, torcedor, mas ninguém do torcedor. Aí eu pensei, vou fazer um piloto, vou fazer uma live e vou convidar um amigo para a gente falar do Cruzeiro e ele vai contar um pouco da história dele. E o primeiro torcedor a contar a história, meu amigo Ari Matéia, pai do Leandrinho, né, meus parceiros de Mineirão, de ir para o bar, assistir junto. E o mais interessante é que eu mais o Ari, a gente estava um pouco afastado. E o Cruzeiro nos reaproximou mais uma vez com o Leandrinho, né? E a gente sempre que vai, a gente vai para o Mineirão juntos. E o 01, a primeira história em azul e branco do Iste 1921, foi o Ari Matéia que contou a história dele. Hoje, 21 de maio, 4 anos de Iste 1921. Desde o número 1, a primeira viagem, até a 301. Eu só tenho a agradecer. Gratidão a cada torcedor que confiou nesse projeto, porque esse projeto hoje ele é o que é por causa de você, torcedor. Não tem como Iste 1921 existir sem o torcedor contar suas histórias em azul e branco. Então, gratidão ao Cruzeiro Esporte Clube, porque se não fosse o Cruzeiro Esporte Clube, nada disso aqui iria existir. Então, obrigado, né, a esse gigante que mora dentro do meu coração. Cruzeiro é bom demais.